Boa noite a todos, que Deus nos guarde e mantenha-nos envoltos em sua paz. É uma grande alegria retornarmos a esse ambiente e podermos compartilhar com os irmãos um pouco dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Nós já estamos sob a proteção da espiritualidade maior, mas é sempre bom pedirmos o auxílio dos bons espíritos para que tenhamos bom êxito na nossa tarefa da tarde e noite. Hoje a nossa reflexão está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título O Cristo Consolador. Esse é um dos capítulos, digamos, todos são importantes, né? Mas esse aqui é um capítulo chave, porque ele toca na essência da doutrina espírita. O Cristo Consolador. Allan Kardec, quando elaborou essa obra magnífica, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, com seus 28 capítulos, ordenou e colocou esse capítulo no 6º de uma maneira didática, para que nós possamos entender, né? Antes desse capítulo, nós temos bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Normalmente nas bem-aventuranças, quando nós vamos estudá-las na Bíblia, por exemplo, a primeira bem-aventurança é uma outra: bem-aventurados os pobres de espírito. Mas Allan Kardec altera essa ordem, coloca primeiro bem-aventurados os bem-aventurados os aflitos, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, normalmente é. Allan Kardec coloca para nós os aflitos em primeiro lugar, e logo depois da aflição, então, o Cristo Consolador, de uma maneira estratégica, para que nós possamos entender. No meio popular, a gente escuta muitas pessoas, quando passaram por alguma provação, algum momento difícil nas suas vidas, a falarem do Espiritismo. Eles vêm de encontro à doutrina espírita e geralmente se utilizam de uma frase: realmente, essa é a que mais consola. Olha só, várias pessoas, né, que eu já encontrei, eles verificam na doutrina espírita realmente consolações, é a que mais consola. As pessoas colocam e falam uma grande verdade, né? Então elas vêm, muitos não continuam, né? Acaba passando essa situação difícil e é aquela consolação momentânea, né? Mas as pessoas comentam isso, sobre a consolação da doutrina espírita. A mensagem do Espiritismo é consoladora. Bem, mas por que é que consola? Tem que ter um porquê. Nós temos que ter um porquê dessa consolação, né? Tem que ter uma afirmação disso. A afirmação está nesse capítulo, no capítulo 5º. Bem-aventurados os aflitos serão consolados. Geralmente não é uma bem-aventurança muito estudada, porque ninguém gosta das aflições, né? Do sofrimento. Não tem quem goste de sofrer, isso não existe. Mas Jesus está afirmando: bem-aventurados os aflitos serão consolados. É que a gente não vai na frase completa. Nessa segunda parte é que está a parte mais importante: serão consolados. Aqui Jesus nos indica a consolação na vida futura. Então não é agora. Esse é o grande problema, nós temos pressa. Nós seremos felizes, né? Aqui é importante a gente cultivar a paciência e aguardar, né? Seremos felizes, isso é uma promessa de Jesus. Mas a felicidade é na vida futura, na vida do Espírito em construção. Seremos todos felizes. Jesus afirma isso categoricamente em vários momentos: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Mas nós precisamos ter esse entendimento: é na vida futura que está o segredo. Mas Allan Kardec, no capítulo Cristo Consolador, nos trabalha com duas máximas. A primeira delas é um convite. Ele faz-nos um convite. Como todos nós sofremos, né? Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Todos nós passamos
por tribulações aqui, enquanto estivermos encarnados, isso não tem saída, nós precisamos entender. Sofrimento faz parte do mundo que tem essa característica que nós estamos agora, um mundo de provas e expiações. Nós aprendemos isso aqui na doutrina espírita. Então, todos sofremos. Esse é um ponto. Então ele faz um convite: vinde a mim, todos vós que estáis sofridos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas. É suave o meu jugo e leve o meu fardo. Olha só que convite, né? Quando a gente já admite, então, que todos sofrem, esse convite é para todos nós. E ele está nos colocando aqui essa situação: aprendei de mim, trazendo aqui duas virtudes: sou brando e humilde de coração. Encontrareis alívio, né? Alívio. As pessoas às vezes entendem, eu oro, peço e acho que Deus vai me livrar na totalidade. Eu não vai ter mais nada, já sou feliz, me livrei. Não tem como, né? Nós somos construtores da nossa própria imortalidade. E como o mundo é um mundo de provas e expiações, não tem saída. Nós vamos ter que superar isso, né? Então temos que entender. Esse é o convite: brando e humilde de coração. Ele quer dizer o seguinte: como eu falei que todos nós alcançaremos o seu reino, né? Ele está falando: aprendei de mim, que sou brando e humilde. Ele quer dizer assim: se você não aprender, você vai sofrer muito se não for comigo. Ele já tinha falado antes, né? Sobre ele ser o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E agora ele faz esse outro apelo, falando para nós, os sofredores: vinde a mim e eu vos aliviarei. Aliviar. E nós precisamos também recordar que Deus não coloca fardos maiores que nós podemos suportar. Então tudo aquilo que chega a mim em sofrimento, na verdade eu tenho condições de suportar. A doutrina espírita nos esclarece muito isso, né? Porque ela traz para nós a leitura do Evangelho diferente. Agora nós entendemos que Jesus, tudo que Jesus falava para o espírito imortal, não falava para a personalidade passageira. Ele não falava para o Francisco, para o Vanim, para a Luciana. Ela fala para a nossa totalidade, para a nossa vida toda. Por isso que a gente não entende. A partir do momento que nós tivermos isso bem sedimentado, né, bem entendido, realmente nós encontraremos o alívio, né? E por que esse fardo é leve e o jugo é suave? Porque a condição disso é o cumprimento da lei, só a lei. O fardo é leve e o jugo é suave porque o cumprimento da lei. Mas a lei, qual é a lei? Vamos recordar aqui a lei. Qual é a lei maior? Isso foi uma pergunta, inclusive, né, que fizeram para Jesus: qual é o maior mandamento? E ele fala, nós vamos recordar aqui, repetir de novo, porque às vezes a gente esquece: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro. E tem um segundo: e ao próximo como a si mesmo. Está aí o segundo, está completa a frase. Por isso que é leve. Por isso, esse mandamento, o fardo é levíssimo, né? Se nós formos entender, né? O problema é nós cumprirmos isso, né? Na prática. Eu sempre digo assim: se nós perguntar para qualquer cristão se ele ama a Deus, você nem termina a pergunta, ele ama. E aqui nós recordamos de Pedro, né? Pedro, Jesus perguntando para Pedro se ele amava Pedro, e Pedro 3 vezes ele perguntou. Na terceira, Pedro já estava: eu amo o Senhor. E a gente sabe o que ocorreu, né? Na sequência com Pedro, né? Então, na verdade, não é no sentido de palavras, né? Então nós precisamos entender agora esse mandamento maior, porque está bem claro, né? Amar a Deus, na verdade, sempre,
de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todo o entendimento, não tem para onde eu sair. Em todas as ocasiões eu preciso testemunhar meu amor a Deus. Mas aí nós temos um problema. Nós temos um grande problema, é que Deus não é uma personalidade, né? E aí, como é que a gente faz? Como que eu faço para amar a Deus na prática, se Deus não é uma personalidade que eu possa... Bem, na segunda parte do mandamento está a solução. Ao próximo como a si mesmo. Ao próximo como a si mesmo nos indica que o nosso Deus na prática é o próximo. Agora eu já tenho condições de exercitar. Ver como é que eu estou amando a Deus. A lei indica isso. Simples. É o próximo. Quem é o próximo? Essa foi uma pergunta também, né? Mas quem é meu próximo? Todos. Aonde eu circular. Aonde eu circular. E olha que a lei ela avança, né? Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que é elaborado muito perfeitamente, nós temos lá no capítulo 11, amar ao próximo, para nos explicar como é que se ama ao próximo. Mas não para por aí, né? 12, amar os vossos inimigos. E agora? Porque na verdade não tem inimigo, né? Nós não temos inimigos. O que nós somos aqui, nós somos entender isso, né? Somos todos um está ligado ao outro. Somos credores e devedores, digamos assim. Especialmente na nossa família. Nós já fomos colocados na família porque ali é a oficina de trabalho, né? Então todos somos uns credores, outros devedores. E não é muito bom a gente fazer esse cálculo. Pelo menos quando fala de cálculo, você fala, bom, então eu quero ver, poxa, mas eu estou devendo muito. Não. É no meu máximo, né? Amar a Deus não importa. Se eu devo mais, tal, isso eu preciso, né? Não importa. Então, credores, olha só como a gente já começa a entender melhor. Agora eu posso praticar e verificar, fazer até um balanço. Como é que está esse meu amor a Deus, né? Meu relacionamento, na família, né? Meu trabalho, aqui na Casa Espírita. É um balanço muito bom. Isso atende esse convite. Com Jesus fica mais fácil, vai aliviar. Aquilo que a gente comentou aqui. Nós não vamos nos livrar das vicissitudes da vida. Isso não tem como. Né? E o sofrimento, para aqueles que ainda não entenderam a vida do Espírito, ele fica complicado da gente entender, porque é muito difícil a gente entender o sofrimento. Por exemplo, se eu sou uma pessoa boa agora, né? Nessa encarnação eu estou realmente muito bem, uma pessoa boa, e eu sou alcançado por uma situação difícil, a perda de um ente querido, que na verdade não é perda, né? É força de expressão, né? Nós estamos falando aqui força de expressão, ninguém perde ninguém, mas esse acontecimento, enfim, o revés financeiro, uma doença, né? Como que eu vou aceitar isso se eu sou uma pessoa boa? Olha o Espiritismo aqui, com a luz do Consolador, nos traz essa razão do sofrimento em vidas anteriores. Nós não estamos na primeira encarnação. Esse é um ponto que a doutrina espírita nos traz para nós. Não é a primeira encarnação. Nós tivemos várias e teremos mais para frente. Essa também não é a última, teremos mais. Agora eu já consigo então me resignar. Essa palavra tão importante, né? Inclusive aqui na instrução dos Espíritos ela é muito usada. A resignação é uma palavra bem espiritual, mas não é resignação do jeito que as pessoas entendem, como se fosse uma acomodação. Bom, agora eu vou deixar tudo nas mãos de Deus. Não é isso. A resignação é ativa, é daquele que compreende. Aliás, essa é a virtude dos aflitos, das aflições, né? Aquele que compreende será consolado.
Porque se eu reclamo, aí as coisas complicam para mim. Se a aflição chegar para mim, e vai chegar para todos, no mundo de provas e expiações, não tem como, né? Em algum momento nós teremos que dar o testemunho, seremos convidados a dar o testemunho desse entendimento. E daí eu vou precisar, né? Tá com a minha fé robusta, inabalável. Isso não nos tirará o sofrimento ou o choro. Nós derramaremos lágrimas, mas as lágrimas do entendimento, daquele que entende a promessa de Jesus, né? Nós estamos nos construindo, e nessa condição de construção acontece de tudo, é como se fosse uma construção mesmo. Quando nós vamos construir uma casa, não acontece de tudo ali, né? Qualquer coisa que eu vou construir, né? As dificuldades, elas aparecem, e nós estamos construindo a nossa imortalidade. Então eu preciso saber que material eu estou colocando aí. Bem, essa é a primeira máxima que Allan Kardec coloca para nós, mas ele tem uma outra muito importante, a do Consolador. A do Consolador, ele fala isso justamente no momento em que ele sabia que ia ser crucificado, e ele queria deixar essa mensagem, né, os seus discípulos, de que eles não ficariam sozinhos. Então ele iria, né, já falando aqui da vida espiritual, muito claramente. Mas então ele fala assim: se me amais, rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que ficará convosco eternamente. Vamos frisar essa palavra: se me amais, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que ficará convosco eternamente. O Espírito Verdade, que o mundo não conhece, né? Não vê e não conhece, absolutamente não conhece. Mas quanto a vós reconhecereis, porque estará convosco e ficará convosco. Mas esse Consolador que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar aquilo que eu falei. Olha que mensagem maravilhosa, né? Consoladora. Primeiro, se nós analisarmos aqui, ficará convosco eternamente. Alguns irmãos nossos de outras denominações religiosas estão aguardando a volta de Jesus, e a gente respeita, né? A gente respeita. Estão órfãos, estão aguardando. Então nesse momento Jesus morreu, né? E por enquanto nós estamos aguardando nessa mensagem. Entendem de maneira equivocada, né? Na doutrina espírita, a leitura aqui, Jesus nunca foi. Nós é que nos afastamos, né? Ele está e prova a todo momento ao nosso lado, a todo momento. Mas tem a nossa parte, tem a nossa parte sempre. É que muitas vezes nós, nas nossas aflições, acabamos entrando em desespero, e nós, porque tipo 90% que nós precisamos fazer está pronto. 90% está pronto, Deus já fez. Mas Ele tem uma parte, a menor parte é nossa. Nós temos um único dom, a vida imortal. Isso foi dado por Deus. Mas quem preenche ela somos nós, nas nossas diversas encarnações, né? Então tem uma parte que é minha. Eu preciso despertar para essa realidade, né? Para desabrochar as virtudes que já estão dentro de nós. Então tem uma parte do movimento que é meu. Em algum momento nós vamos despertar, né? Para nos encher dessas virtudes necessárias para que possamos um dia, então, entrarmos no reino de Deus. É como se fosse assim, tem a nossa parte, né? As pessoas quando falam que Deus vai ajudar, é como se fosse Deus nos ajuda sempre, sempre. Mas as pessoas às vezes colocam da seguinte maneira: eu tenho certeza que Deus vai me ajudar, vai fazer a minha parte. Não, aí não tem como, né? Até porque, vamos pensar bem, qual é a graça que teria se Deus fizesse por nós tudo? Muitas vezes no desespero a gente pensa nisso, né? No nosso desespero, né? Nós achamos que Deus vai resolver tudo. Não vai.
Ele vai botar todos os recursos para que a gente vença. Mas eu tenho que fazer um movimento. É isso que ele quer dizer aqui. E essa parte do ensinar todas as coisas, e vos fará recordar do que eu vos falei, vejam bem, porque Jesus falava no seu evangelho por parábolas, né? Todos sabem sobre isso, né? Mas por quê? Porque o nosso espírito não era maduro para receber o que ele tinha para falar. Imagina falar, né, na vida do espírito naquele momento, na nossa infância espiritual, não teria como o entendimento. Mas ele sabia que nós precisamos viver, né, através das nossas reencarnações, até o espírito estar maduro, que é o momento que nós estamos agora, né? Nós estamos passando por esse momento. O espírito já tem essa condição desse entendimento. Agora, por isso, na doutrina espírita, nós temos o espiritismo como consolador prometido. Por quê? Porque ele não ensina nada diferente do que Jesus falou. Assim compreendem aqueles que já estudaram, né, a fundo, e como mais tarde todos irão compreender, porque a mensagem é de Jesus. Ela está clara aqui. A gente só precisava colocar que Jesus falava para o espírito imortal. Agora não importa mais se você está pegando o Evangelho segundo o Espiritismo ou pegando a Bíblia. Você pode pegar a Bíblia, que agora você vai entender. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo não traz nada diferente do que está na Bíblia. Como é uma obra de interpretação, ele só faz a interpretação, mas a interpretação correta. O que para nós, adeptos da doutrina espírita, é uma grande vantagem, porque quem está nos trazendo essa interpretação são aqueles que nos precederam, aqueles que passaram por situações semelhantes às que nós passamos, já venceram e vêm agora nos auxiliar. Essa também é uma das mensagens que está aqui nas instruções dos Espíritos. Deus quer que os vivos e mortos se ajudem. Vivos e mortos, né? Mortos segundo a carne, porque ninguém morre. Eu repito, né? Não há morte. A gente, se pudesse trazer uma grande mensagem para falar do Evangelho de Jesus, o Evangelho, a boa nova, a grande notícia do Evangelho é a imortalidade da alma. Ninguém morre. Se a gente pudesse colocar isso no microfone para todo mundo escutar, ninguém morre, não há morte. Mas isso implica que nós temos nossas responsabilidades, né? Nós temos a nossa responsabilidade. A partir do momento que nós estamos agora na idade da razão, que nós já temos consciência de nós mesmos, tudo que fizermos terá o seu retorno, né? Então, é aquela questão do plantio e colheita. A partir desse momento, tudo que nós fizermos tem consequência. E a nossa, como todos chegaremos ao reino de Deus, isso está nos desígnios do Pai Criador, só depende de nós, né? Avançarmos ou ficarmos no mesmo ponto, porque recuar a gente não recua. E geralmente é o que mais acontece com a gente. Damos poucos passos, né? Muitas vezes perdendo a nossa encarnação. Mas teremos outras oportunidades. A misericórdia divina nunca nos abandona, está sempre ao nosso dispor. Nós temos também, nas instruções dos Espíritos, algumas muito importantes. Como são instruções que são bem longas, nós vamos fazer a leitura de uma parte delas, para que a gente não possa não perder, não perca nenhuma das... não perca nada delas, né? Vejam, a primeira delas aqui, nós vamos ler 2 parágrafos. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro reuniu em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas o mais interessante dessa mensagem está no final, parágrafo final. Ele faz aqui um apelo direto
para os espíritas: Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Olha só que maravilha, né? O primeiro ponto que algumas pessoas, até na doutrina espírita, às vezes tem toda essa condição de saber quem é o Espírito, verdade. Ele aqui deixa claro nessa primeira, né? Venho como outrora. Venho como outrora é ele mesmo, né? Falando a mesma coisa, né? Uma outra linguagem, mas a mensagem é a mesma, né? Fazendo o mesmo convite: vinde a mim. E esses ensinamentos dele, instruí-vos, e já nos colocando sobre o grande erro que se enraizou na doutrina. O grande erro que se enraizou na doutrina é de origem humana. A instrução para que nós saibamos separar o joio do trigo. Muito importante, né? Para que nós possamos entender a mensagem de Jesus, né? A instrução. Mas a instrução não é essa instrução acadêmica, digamos assim, que é tão importante para nós também, né? Nós precisamos disso também, né? Mas não é. É da instrução, como Allan Kardec mesmo diz, da que forma caracteres, né? No sentido ético-moral, né? É esse entendimento. Com essa instrução que nós vamos, né, teremos a possibilidade de entendimento dessa grande mensagem da grande verdade. Eu repito, a grande verdade: imortalidade da alma, ninguém morre. Isso é muito bom. A responsabilidade aumenta, mas é muito bom. Nada se perde. É isso que ele está dizendo aqui para nós, né? Mas nós temos outra. Temos uma outra mensagem também que fala de instrução. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Olha a resignação. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. Olha só que importante, né? Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. Olha agora que interessante. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Jesus está sempre conosco, sempre nos conhece por dentro. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde os mais desnudos entre vós será talvez o mais resplandecentes. Estou convosco, e o meu apóstolo vos instrui. Aqui ele está falando diretamente de Allan Kardec, né? Um apóstolo do Cristo. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, a lançarmos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e quer que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. É o que eu falei aqui. O desencarnar, a popular morte, né? Nada mais é do que isso mesmo, né? A nossa libertação. É uma grande alegria, nós sabemos disso, né? Nós seremos libertos. A morte, o corpo vai para a natureza, né? Vitalizar outras expressões de vida, e o espírito segue a sua caminhada.
Mas quando a gente fala libertação, nós temos que entender que nós libertamos aquilo que nós construímos. Há uma responsabilidade aí. Então, uma grande alegria, mas eu tenho que ter o nosso trabalho, né? É como ele falou, é uma argila, né, maleável, tal, mas que eu que tenho que construir. Então eu tenho que estar atento para saber qual é o material que eu estou colocando nessa minha construção, né? Que material que eu estou com, né? E o material, ele é simples também, né? É simples o material são os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações e as nossas omissões, né? Omissões, porque a gente escuta muitas pessoas falando, eu vejo muitas pessoas falando que não faz mal para ninguém. Às vezes acontece algo desagradável na sua vida e ele fala, nossa, mas não é possível, eu não faço mal para ninguém. Pois é, omissões. Não fazer o bem já é fazer o mal. A lei é de amor, o amor ativo. Não tem jeito, né? Então essa é a mensagem que ele deixa claro aqui. Nós temos ainda a outra importante para nós entendermos aqui. Isso aqui nós só vamos pegar o título dela: sou o grande médico das almas. O Espírito de verdade nos falando, sou o grande médico das almas. Jesus curou, né? Tem várias curas, né, de Jesus no Evangelho, né? Mas Jesus se referia e curava almas. Sou o grande médico das almas. Não é a dor física. É lógico que é muito bom nós estarmos com tudo funcionando, nosso organismo, tudo direitinho, pronto. Mas nós estamos num mundo de provas e expiações, aonde há essa possibilidade de acontecer, né, da nossa saúde, né, tal. Então Jesus curava, e muitos deles voltaram a adoecer logo depois que Jesus curou. Não adiantou muito. E mais ainda, para nós resumirmos, todos que Jesus curou, para vocês verem que Jesus curava a alma, todos que Jesus curou morreram. Não é que a gente não, né, às vezes por força de expressão, a gente está falando aqui, então não é para se preocupar muito. Eu preciso do meu corpo aqui para executar a minha tarefa. Mas é a alma, é a cura da alma que importa. É disso que Jesus falava. Ele se refere sempre à alma. Então, não é essa parte física a grande preocupação. Mas Jesus falava muito sobre isso, né? Buscai antes as coisas do reino de Deus e a sua justiça, e todo mais vos virá por acréscimo. Mas a gente, né, aqui está preocupado, né, muito distraído, né, atraído pelas coisas do mundo, e faz exatamente o contrário, né? Mas a gente precisa despertar para essa realidade. A última mensagem, ele fala aqui para nós de duas virtudes importantes para nós tomarmos como divisa: abnegação e devotamento. Abnegação e devotamento. Aqui também são virtudes importantes, principalmente a abnegação, porque tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala sobre isso, né? Sobre quando a gente fala em virtude, qual é a mais meritória das virtudes? E os espíritos superiores respondem, né? Toda virtude já é um indicativo que estamos no caminho do bem, são meritórias, todas. Mas a mais meritória das virtudes é aquela que está fundada no desinteresse pessoal, sem pensamento oculto. É aquela coisa nossa do levar vantagem, né? As pessoas às vezes falam do brasileiro, né? O brasileiro tem muito levar vantagem em tudo, mas não é o brasileiro, é o ser humano mesmo, né? Em tudo quanto é lugar. A gente fala do Brasil porque está aqui. Então a gente só faz alguma coisa, mas quando é que eu levo nisso? Né? Então nós temos que pensar, né? A bondade pura, na caridade, na sua acepção maior, né? Caridade, sim, a caridade mais desinteressada possível. Quando a gente fala caridade, é aquela conforme Jesus se expressava, né? A gente já sabe aqui, né? Benevolência para com tudo, indulgência ou tolerância com as falhas alheias e perdão das ofensas.
Pronto, essa é a caridade. Embora quando se fala em caridade, a gente pensa bastante na caridade material, né? Que é a mais fácil, é necessária, mas é mais fácil. Essa caridade material, muitas vezes alguém pode até alegar que nem tem. Eu estou passando por um momento que eu não tenho, eu gostaria tanto de não ter, mas não é essa, né? Aqui já de Jesus é outra caridade, é aquela que ninguém pode alegar que não pode. Eu não posso ser bom a todo momento? Ou será que nós vamos ficar naquela situação de gentileza gera gentileza, que nem eu vi em alguns cartazes, né? Será que é assim? Eu só sou gentil a partir do momento que o outro é totalmente contrário, né, ao ensinamento de Jesus. Bem, a nossa consideração final vai para uma outra mensagem do Espírito Verdade, que é a que está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa nós temos que ler ela inteira, porque é uma mensagem muito importante. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som de trombetas, e os cânticos dos anjos lhes associam. Nós os convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrados elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Tomai a vossa lira, né, para entrar no concerto. Aqui nós vamos aproveitar para uma outra situação de música. Eu gosto muito de música, né? E nós tivemos a felicidade de participar do Reencontro de Jesus nesse ano. Reencontro de Jesus, importante essa expressão, né, que nós precisamos, né? Reencontrar, ele está na nossa volta, nós precisamos nos direcionar. E uma outra música que eu gosto muito, a música do Tim Maia, Azul da Cor do Mar. E nós aproveitamos para emprestar a melodia do Azul da Cor do Mar, para trazer uma outra letra para essa música, com o nome de Jesus Consolador. E essa inspiração vem justamente quando a gente participou do Reencontro com Jesus. Colocamos uma letra que nos ajuda a entender a grande mensagem de Jesus, colaborada pelos Espíritos, né, para nós, para a nossa doutrina espírita. Então, de Azul da Cor do Mar ficou Jesus Consolador. Então ficou assim: ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito para contar, dizer ninguém morre. E na vida a gente tem que entender, se numa delas eu sofrer, na outra eu vou sorrir. Mas quem sofre sempre tem que procurar, na resignação achar razão para o sofrer, ver bênçãos e lições na dor, um reencontro com Jesus, Jesus Consolador. Muito obrigado, muita paz a todos.